Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aí em mais uma quarta-feira, nessa noite maravilhosa em que trouxemos aí mais um estudo para a nossa semana de meditação, reflexão em torno de um tema trazido pela espiritualidade. Está aí na nossa tela o nosso WhatsApp, nosso Instagram, para que vocês possam estar divulgando, e o WhatsApp principalmente para comunicar conosco, encaminhando nomes, principalmente para tratamento à distância. Algum tema, alguma sugestão que queiram fazer também, tá bom? Muito bem, nós vamos colocar para vocês aí o trecho do Evangelho que vai dar início ao nosso estudo de hoje, cujo tema é Ajudemos a Vida Mental. Então, uma mensagem do livro Fonte Viva, uma lição muito bacana para a gente fazer uma reflexão em torno da nossa conduta diária. Muito bem. Logo em seguida fazemos a nossa oração inicial. Ajudemos a vida mental. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Essa passagem está em Mateus capítulo 4, versículo 25. Convidamos a todos a nossa oração inicial. Amado Mestre querido, mais uma vez, nós te rogamos a tua proteção e o teu amparo para o nosso momento de reflexão, de meditação, em torno de um tema ligado ao teu Evangelho, para a nossa conduta, para a nossa aprendizagem, tão necessária para o nosso equilíbrio. Que as tuas bênçãos, que o amor de Mãe Maria Santíssima possa nos acobertar a todos nessa noite de quarta-feira. Que assim seja. Muito bem. Então vamos dar sequência aqui a essa lição. Ajudemos a vida mental. Então vamos ver o que Emmanuel, lá do Fonte Viva, que o livro é dele, Psicografia do Chico Xavier, ele nos fala dessa lição. Vamos colocar aí para que vocês possam estar acompanhando conosco. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo.
mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. E é de notar, né, gente, que esse movimento religioso, tudo sempre em torno do Cristo, em busca de vivenciar os teus ensinamentos. Ouvimos várias explanações em todas as crenças religiosas. Então, a gente nota um comentário muito grande em torno dos ensinamentos de Jesus, por isso que Emmanuel classifica aí a multidão de uma maneira geral, porque envolve aí o mundo encarnado, desencarnado, em que o Cristo é uma revelação ainda para todos nós, uma busca para que a gente possa estar vivenciando os teus ensinamentos de alto nível superior e que estamos ainda muito aquém de colocar em prática, de vivenciar os seus ensinos, as suas exemplificações trazidas no Evangelho pelos evangelistas. Ele continua e fala assim: inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Então é de muito tempo, não é, que a gente vê, comenta, principalmente aqueles que estão inseridos verdadeiramente no campo religioso. A gente questiona muito aqui a prática, né? A vivência do Evangelho, que nos falta muito ainda, mas todos nós estamos labutando, né? De uma maneira ou de outra, vivenciando esses ensinamentos ou não. Todas as crenças religiosas, em todo o seu tempo, está sempre lidando com essas questões, citando, né, exemplos de Jesus. Hoje, muito grande pela facilidade dos meios de comunicação, pelos acessos à internet, a lives. Então você vê que muitos, em todas as áreas religiosas, têm trabalhado muito esses temas evangélicos e que vem enquadrar naturalmente nesse conteúdo que Emmanuel está trazendo para nós. Então, independente de uns afirmarem, negarem, não só os ensinamentos de Jesus, mas as crenças religiosas, as ações dos religiosos em torno do Evangelho do Cristo, independente do que se comenta, esse movimento não para, a multidão não para. Por isso que ele fala ela e o Senhor, a multidão e o Senhor, onde todos nós estamos inseridos. Isso tem se intensificado, principalmente nos últimos anos, em que o acesso às informações se intensificaram muito. Então é muito interessante essa colocação dele para o momento atual. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes, que já é um avanço e um ponto muito bacana e positivo para aqueles que, dentro da sua compreensão, vivenciam esses ensinamentos, praticando boas ações. Nós já falamos aqui em vários momentos, em vários temas trazidos, que a prática do bem em favor do próximo é o grande segredo no sentido de estarmos antenados com o plano superior da vida, em estarmos conectados com as esferas superiores e independentemente das religiões, da crença que acreditamos ou não, né? Nós falamos aqui abrindo bem a nossa mente para que a gente não compreenda pelo fato de ser Emmanuel, por ter recebido por Chico Xavier, um dos maiores espíritas que nós conhecemos dentro do nosso tempo. Então não confundir essas orientações só para nós espíritas especificamente. Mas você vê que é uma abrangência muito grande. Emmanuel, ele coloca de uma maneira geral, em que o importante não é a crença religiosa, mas aquilo que fazemos do Evangelho, colocando principalmente
na sua vivência diária. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Está aí. Você não precisa de títulos, de nenhuma condição social, mediúnica. Todos podemos ser úteis e engrandecer o Evangelho, Jesus, pelos exemplos morais, espirituais que ele nos traz ao longo da vida. Boa vontade e cooperação. Olha que bacana. Boa vontade e cooperação. Então, fazer o bem é importantíssimo para nós, pois representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Então, boa vontade e cooperação. Então você vê que não é uma coisa assim tão distante, tão inapalpável para nós. Pelo contrário, boa vontade e cooperação está ao alcance de todos nós. Todos nós, por isso que nós afirmamos, independentemente da nossa posição social ou religiosa. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Olha só que espetacular. E o bacana, ele vem completar um raciocínio de que todos nós podemos fazer algo. Está ao alcance de qualquer um de nós, independente dos títulos, da nossa condição social, mediúnica, enfim. Contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Olha só que bacana e como é importante estarmos fazendo o bem, porque automaticamente, fazendo o bem, nós atraímos as boas mentes desencarnadas também. E isso é sintonia com um plano maior, com um plano superior. Porque aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, conecta com quem está naquele nível do que estamos fazendo. Então, estar fazendo bem, praticando bem, boa vontade, né? Isso é importantíssimo para que estejamos em sintonia com essa faixa superior. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Então, isso é programa para toda a nossa vida. Ah, não tem o que fazer de especial. Tem sim. Fazer o bem ao próximo. Sempre. Olha, descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização. Olha o que podemos fazer. Leitura edificante. Palestra educativa. São tudo coisas que podemos fazer no dia a dia nosso, sempre no campo do bem. Então, alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples. Olha só que divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Esses itens são itens importantíssimos. Nós vamos repetir aqui, porque para a gente entender que a espiritualidade ela trabalha dentro de uma simplicidade para nos alcançar a todos. Quem de nós não pode estar fazendo algo dessa natureza? Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Todos nós podemos fazer algo em torno dessas sugestões que Emmanuel está nos trazendo. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Não tenha dúvida que exercitar
essas sugestões trazidas pela espiritualidade vai nos colocar numa condição íntima de grande valor. Então seja uma dessas nossas tarefas primordial. Ela é fundamental para o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Então, não tenhamos dúvida de que são condutas relativamente simples, que estão ao nosso alcance. Naturalmente, se algumas delas nos traz alguma dificuldade, faz parte do cotidiano e que devemos ajustar, porque ele mostra para nós que todos nós podemos ser úteis, e isso é o fundamental, é primordial para a nossa condição íntima, porque eu tenho que estar com um estado íntimo de equilíbrio. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum. Você vê que essas condutas, elas desenvolvem a repercussão disso em termos espirituais é muito grande. E ele fala no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Você vê que se ajusta à nossa vida. Todos nós. Pelo menos alguma coisa nós devemos começar. E naturalmente, quando a gente vivencia isso com naturalidade, nós vamos nos sentir bem, porque a espiritualidade superior consegue acessar a nossa mente. Porque nós já colocamos e falamos aqui várias vezes. A espiritualidade, ela sempre está pronta a nos auxiliar. Depende da nossa disposição. Depende daquilo que a gente quer. Então, mais uma vez, você vê que na mensagem trazida por Emmanuel, numa boa, gente, de verdade, simples, mas que tem um alcance muito grande. E podemos nos ajustar a essa tarefa. Isso que é importante. Aí ele fala assim, orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Não tenha dúvida que devemos estar fazendo em favor do nosso próximo, mas quem está ganhando somos nós mesmos. Então, por isso que tem que ser um processo natural. Não tem como você expressar vibratoriamente, positivamente, quando fazemos por interesse. Não vinga, não acontece, não é verdadeiro. Então, orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Nós estamos fazendo um bem para nós. Consequentemente, repercute naquele que nós estamos agindo, porque ele vai ser beneficiado. Vamos esclarecer a mente dele, orientar, conduzir, tudo através de nossas ações. Isso é muito importante. E ele finaliza assim: ajudemos a vida mental da multidão e do povo. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui falando de orientações simples e que estão ao nosso alcance para a nossa vivência diária, o reflexo disso, a repercussão disso, as consequências dessas ações, que é diária, ao longo da nossa vida, nos dá a condição, gente, de vitória da vida eterna. Isso é muito sério. Nós podemos sair desta vida melhor do que chegamos. Ajudemos a vida mental, olha só.
Nós sempre falamos que o principal é o nosso pensamento, é a nossa mente conduz tudo, comanda tudo. E olha como Emmanuel termina a mensagem. Ajudemos a vida mental através de condutas diárias, no campo do bem. Se não todas, mas algumas dessas orientações estão ao nosso alcance, sim. Nós podemos fazer alguma coisa, começarmos algo, para que a vida tenha sentido para nós, para que a gente sinta que vale a pena todo esse esforço, toda essa caminhada. Quando a gente chega no plano espiritual, a gente olha para trás, para o tempo da nossa vida, e ela é curta. Aí é que a gente vai entender por que a espiritualidade fala que a vida terrena é diminuta, ela é curta demais para as nossas necessidades espirituais. Por tempo que nós precisamos vivenciar os ensinamentos superiores para alcançar uma condição evolutiva melhor. Agora, não vamos esperar chegar no plano espiritual para chegar nessa conclusão. É por isso que a espiritualidade há tanto tempo vem nos orientando através de lições como essa maravilhosas. Que Jesus nos ilumine e nos proteja na sequência de nossas vidas. Nós convidamos a todos agora, fazemos a oração, encerrando o nosso estudo e auxiliando os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Pensemos em Jesus nesse momento para a nossa oração. Amado Mestre querido, te agradecemos pelos rápidos momentos que aqui refletimos e estudamos a sua mensagem divina trazida por Emmanuel, nos demonstrando pelo seu conteúdo que podemos fazer algo ao nosso alcance, independente das nossas limitações, que possamos nos esforçar para colocar em prática pelo menos algumas orientações aqui trazidas. Que essas bênçãos que a espiritualidade derrama sobre todos nós, nos nossos lares nesse momento, possa se estender aos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, bem como a todo aquele que sofre, em qualquer plano que se encontre, em qualquer condições que se encontre. Que as bênçãos de Mãe Maria Santíssima possa adentrar o coração, a mente e o lar de todos nós, onde quer que estejamos, no plano físico ou no plano espiritual. Abençoa a nossa noite, o restante da nossa semana e na sequência de nossas vidas, para que possamos continuarmos firmes, trabalhando pelo nosso equilíbrio, pela nossa harmonia. Graças te damos e que assim seja. Muito bem. Agora, rapidamente, passando aí os dados do nosso trabalho social, a nossa campanha permanente, para que possamos estar auxiliando as nossas famílias cadastradas e na distribuição de cesta básica, de enxovalzinho, para aquelas que estão grávidas, prestes a ganhar seus meninos. E aí os dados que você precisa para contribuir conosco, nos ajudar, como sempre você tem feito, no qual agradecemos profundamente. Que as bênçãos de Jesus nos envolva. Semana que vem traremos um novo estudo para a nossa apreciação. Curta o nosso vídeo, divulguem ao máximo aí o nosso trabalho, a fim de que possamos auxiliar também pela divulgação da doutrina e pelo trabalho social que nós desenvolvemos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Quarta-feira que vem traremos uma nova mensagem para a nossa apreciação. Um abraço, um beijo carinhoso a todos. Até lá.